Olá, irmãos, no De Casa em Casa dessa semana vamos meditar em Romanos 2, versículos 12 ao 16, o testemunho da nossa consciência. Romanos 2, versículos 12 a 16, fala o testemunho da consciência que ocorre em todas as pessoas. De maneira mais simplificada, Paulo explica que quando uma pessoa que não conhece as leis de Deus, naquele caso os gentios, se comportam de acordo com a lei de Deus, mesmo sem saber, isso seria lei para eles. E significa que as exigências da lei estão gravadas no coração deles. E da mesma forma ocorre quando aquelas pessoas infringem as leis de Deus. Então a consciência ora condena eles, ora defende eles. Deus criou o mundo e os seres humanos para expressar o caráter de Cristo. E Ele colocou em nós essa consciência. Por isso que a gente vê no mundo inteiro alguns comportamentos tidos como bons e maus em si mesmos. Por exemplo, em qualquer lugar do mundo, matar uma pessoa inocente é errado, cometer uma injustiça é errado. Desde a tribo mais pequena que tem no mundo até a grande metrópole, roubar é algo errado. Isso porque a consciência nos diz isso. Então, o que Paulo fala ali foi uma linha inicial do pensamento ocidental e democrático, inclusive, nas nossas leis, enfim. Essa consciência gravada no coração de cada ser humano que a gente chama de moral. Eu lembro de um testemunho, e antes de eu conhecer o Senhor, eu saía de noite assim, né? E muitas vezes, né, eu lembro de ter voltado de madrugada para casa chorando, caminhando na rua, porque a minha consciência me acusava de que aquilo que eu estava fazendo era errado, né? E essa consciência, mesmo antes de eu conhecer o Senhor, ela também me apontava, por exemplo, para me impedir de cometer alguma coisa, né? Por exemplo, um tipo de droga que eu nunca usei foi a cocaína. E foi porque a minha consciência, ela apontava isso. E eu tinha muito temor daquilo que eu tinha recebido da minha família como que era certo, né? Fiz muitas coisas erradas, mas esse é um exemplo, assim, de como essa consciência ela opera mesmo antes de a gente conhecer o Senhor, né? 1 Pedro 3,21 fala o seguinte: a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Aqui se percebe que é uma indagação de uma boa consciência para com Deus. Essa boa consciência que a gente precisa conservar, né, Dario? Essa consciência que ali no batismo ela foi lavada, ela foi trazida à vida, o nosso espírito foi vivificado e com ele a consciência de Deus, né? Passamos a ser a habitação do Espírito de Deus. E essa consciência, nós passamos a ter uma consciência limpa, uma consciência pura, né? Livre da culpa, do peso e da condenação do pecado, que antes a gente ficava sendo acusado por essa consciência. Agora nós temos uma boa consciência e temos paz com Deus. Essa consciência, ela é fundamental a partir da nossa entrada no reino de Deus, né, Dario? E ela passa a ser uma ferramenta poderosa de Deus na nossa santificação, nesse processo agora de santificação que começa na nossa vida. Assim, como eu falava, como eu citei esse exemplo de antes da minha conversão, muitas vezes, e isso acontece com todos nós que conhecemos o Senhor, a nossa consciência vai nos dando uma luz alta, né? Uma linguagem assim, ela vai nos dando alertas, ela vai nos apontando aonde que está o erro. E isso nos impede muitas vezes de pecar. Em 1 Coríntios 4,4 diz assim: porque de nada me acusa a consciência. Nós temos agora uma consciência pura e santa diante do Senhor. E temos paz com Deus. Em 1 Timóteo 4,2, ele fala da cauterização da própria consciência, né? Quantas vezes a gente pode ter a nossa consciência cauterizada pelo pecado. E eu lembro aqui, quando eu estava fazendo uma pós-graduação lá na SMAF, né? Para quem conhece a área do direito aí,
E eu tinha um colega meu de Caxias e ele falou sobre a linha moral, né? Isso que o David estava explicando sobre essa consciência moral, né? E aquilo eu guardei no coração e comecei a meditar sobre a linha do pecado. E um exercício que a gente pode fazer, quem tiver um quadro em casa, é fazer um risco, né? Seja de canetinha ou de um giz, né? Num quadro negro assim. E a gente faz esse risco. Ali é a linha do pecado, aquilo que divide o certo e o errado, né? E quando a gente peca, o que que acontece? É como se a gente passasse o apagador ou a mão assim e criou uma lacuna, um espaço naquele risco ali da linha do pecado. Então a importância de quando a gente pecar, imediatamente confessar esse pecado, trazer esse pecado à luz, porque só assim essa linha vai ser refeita na nossa consciência. Se a gente espera para confessar os pecados, ou se não confessa os pecados, né, vai fazendo um buraco nessa linha. Passa, não confessou, pecou de novo, outro risco, e assim por diante. E quando a pessoa parar para olhar essa linha, ela não sabe mais aonde está a linha. Ela não sabe mais o que é certo, o que é errado. A consciência dela foi cauterizada, né? Então é muito importante a gente sempre manter essa linha da santidade, nós podemos falar assim, né, Dario, porque o pecado macula a santidade, macula a nossa comunhão com Deus e macula a nossa consciência com Deus, né? Então quando a gente vai lá e refaz essa linha, estamos novamente aqui dentro de um padrão, identificando, discernindo o que é certo e o que é errado. A gente toma inúmeras decisões no nosso dia a dia, seja em casa, seja no local de trabalho, né? E diversas vezes a gente toma decisões com base nessa consciência, né? A gente toma uma decisão para que a nossa consciência não nos acuse. Então a gente toma uma decisão que agrada o coração de Deus. Por exemplo, falando agora, a gente está aqui no ambiente de trabalho, a gente vai tomar uma decisão, a gente não vai mentir num processo, falar uma mentira, porque a gente vai ter a consciência acusada. Em casa também, ou no relacionamento com os irmãos, enfim, a gente vai procurar não pecar, né? Não ter essa consciência ferida para agradar o Senhor, né? Ter sempre uma consciência limpa, né? Diante do Senhor. Então a gente queria encorajar, né, os irmãos a compartilharem aí no grupo quais são as atitudes que vocês já deixaram de fazer para não ter essa consciência ferida, né, para estar sempre com uma boa consciência. Alguma vez que vocês fizeram algo errado e imediatamente o Espírito Santo falou com vocês, né, falou na consciência de vocês para vocês se arrependerem, né, e pedirem perdão. Também para confessar se tem algum pecado, né, como diz Davi, né, sonda-me, Senhor, né, e vê se há algo em mim, né, algum caminho tortuoso, vê se sonda o meu coração. Então, conversa com os irmãos aí, se tem algum pecado que tu queira confessar. Esse momento do grupo caseiro é um ambiente que a gente tem liberdade, né, para confessar, para ser curado, para ter uma boa consciência. Cremos que é um tempo de restauração de uma boa consciência para com Deus. No vídeo da semana anterior a gente viu que é a bondade de Deus que conduz ao arrependimento, né? E esse arrependimento vai construindo uma boa consciência para com Deus ao longo da nossa caminhada, né? Então vamos meditar, vamos orar, ter um tempo de oração, ter um tempo de meditação, para que o Espírito sonde e mostre se há alguma coisa que está maculando a nossa consciência. Vamos todos ter uma boa consciência para com Deus. Deus abençoe a todos aí. Um abraço. Um abraço.